Seja muito bem-vindo, este é o nosso Believer Talk. Meu nome é Rodrigo, aqui do meu lado, pastor Matheus Dantas. E aí, Rodrigão? Pastor, beleza? Beleza. Tranquilo? Graças a Deus. Pessoal, hoje a gente vai falar a respeito da continuação da carta de Tiago. O pastor vem trazendo mensagens a respeito da carta, dos ensinamentos de Tiago. Domingo agora passado nós temos aqui conosco ministrando o nosso irmão Guilherme Zamba. Muito obrigado, Guilherme. Gostaria de mandar um abraço para ele. E vamos lá? Vamos embora. Pastor, parece, a impressão que eu tive é que nós estamos caminhando para o final da carta, para aquela conclusão, onde Tiago vai trazer ali um ensinamento a respeito do que tem feito com que esses irmãos tenham agido desta forma, facciosa, a todas aquelas coisas que nós vemos ao longo da carta, né? Então, o interessante é que a carta de Tiago começa assim, ó: de onde vêm as discussões e brigas em seu meio? Então, a pergunta que se faz, né, de onde vêm as discussões, as facções, as brigas que aquela igreja tem enfrentado, a qual levou Tiago a escrever esta carta? Bom, primeiro aí mandar um abraço para o nosso querido irmão o Zamba, né, que trouxe essa mensagem, foi uma bênção. E também para todo mundo que está ouvindo aí. A ideia é essa mesmo, né? Tiago ele está caminhando para o final mesmo da carta, né? Inclusive agora no próximo domingo vai ser a última pregação dessa exposição da carta de Tiago e nós vamos estar expondo o capítulo 5. E o Tiago está caminhando para o final mesmo, e agora o que ele faz é trazer as motivações, né? O que faz com que esses irmãos ajam dessa forma, né? O que faz com que eles tenham esse tipo de comportamento. E o interessante é que é muito normal isso nas nossas igrejas nos dias de hoje também, né? O que estava acontecendo lá? Tinha divisão, tinha facção, tinha fofoca, ele vai falar de controle de língua, pessoas falando mal umas das outras, enfim, havia todo tipo de divisão entre eles. E qual é a causa? Tiago vai dizer: olha, a causa é que vocês querem satisfazer o próprio coração de vocês. O que eles buscavam era a glória própria, não a glória de Deus. Eles queriam se satisfazer. O problema que a gente tem ali é aquilo que a gente vai chamar de narcisismo, né? Eles eram apaixonados pela sua própria imagem. Então tudo que causava esse problema, na verdade, tinha uma origem mais profunda. O que estava na superfície? Divisão, fofoca, maledicência e etc, etc. Mas o que estava no mais profundo? O que levava eles a fazer isso? Era o pecado. O pecado é a raiz desse problema, né? E o pecado então se manifestava desta forma, né? Levando eles a terem divisão entre eles, né? Então a causa é o pecado, é a origem desse mal. Pastor, então a gente, caminhando ao longo da carta de Tiago, a gente pode perceber então que o ensinamento de Tiago é o mesmo ensinamento que o apóstolo Paulo vem trazendo nas suas cartas, porque se ouve muito, né, dizer que há uma controvérsia entre a carta de Tiago e os ensinamentos de Paulo, e quando a gente vê Tiago caminhando na sua carta, a gente vê que o ensinamento de Tiago ele está ali junto com o mesmo ensinamento de Paulo, que é a respeito da carne, a respeito do cristão buscar, não sei se eu posso dizer cristão, né? Mas sim, buscar a satisfação da carne. Porque a ideia de Tiago falando desse ponto é que a gente pensa, mas um crente pode ser mundano, né? Então, essa que era a questão que eu queria entrar. Uma vez que você vê no começo da carta de Tiago, né, Tiago falando a respeito, olha, vocês têm fé? Então mostrem a sua fé pelas obras. Muitas pessoas podem entender que Tiago ele não está falando ali a crentes, né? Só que ao longo da carta a gente vê que não, a gente vê que o cristão ele também cai em sérios pecados, ele também abandona a fé no sentido de que ele se corrompe com as inclinações, com seus desejos pecaminosos. Como que Tiago trata essa questão? Então, o ensinamento de Tiago é um ensinamento bíblico. Você pega Gálatas, por exemplo, o apóstolo Paulo escrevendo, né, sobre as obras da carne. O que ele lista ali? Ele lista o exército da carne.
que está militando. Militando é uma linguagem militar, né? Uma linguagem de exército, né? Então está militando contra o espírito, né? Algumas pessoas vão pensar, ele está escrevendo para ímpio. Aí nós temos que relativizar então a carta de Tiago, né? Porque ele começa dizendo que está escrevendo para a igreja, né? Então aí você tem que mudar tudo, né? Você não pode acreditar mais que a Bíblia é inerrante, por exemplo, né? Então não dá para pensar dessa forma. Quando ele fala de mundanismo, ele está falando do amor às coisas do mundo. A nós darmos espaço para essas paixões que nós tínhamos antigamente. A ideia de Tiago é que nós fomos salvos por Jesus, mas embora nós tenhamos sido salvos por Jesus, ainda estamos diante do pecado. E se nós estamos diante do pecado, nós lutamos contra o pecado. Então a ideia dele é essa, olha, você milita e há paixões dentro de você. Vocês são egoístas, vocês estão brigando entre vocês. Vocês precisam abandonar essas paixões mundanas, né? O amor ao mundo. E então se aproximarem, se achegarem a Deus. Então a gente pode entender também que por isso que deu a origem no versículo sequente, onde o Tiago vai falar a respeito, por exemplo, da oração. E eles não conseguem vencer essas paixões, então, essas vontades da carne, porque eles não oram. E quando oram errado. Qual que é qual que é o ensinamento de Tiago? O que ele quis dizer quando ele diz, quando vocês oram errado? Onde está o erro? A ideia é que o que esses irmãos estavam fazendo era buscar o seu próprio prazer, né? Eles estavam adulterando, né? É como se a igreja fosse casada com Deus e a igreja estivesse cometendo um adultério. E o que ele está querendo dizer é o seguinte, imagina o seguinte, você é casado e a sua esposa te trai, e depois você descobre que ela te traiu com o seu pior inimigo. Então o que está acontecendo e que Tiago está criticando é exatamente esse ponto. Olha, a igreja está se deitando com o inimigo de Deus, que é o pecado. Né? Deus, ele é avesso ao pecado, né? Ele é contrário ao pecado. Então você está traindo o seu esposo com o pior inimigo, tanto seu quanto de Deus, né? Porque Deus, ele não tem prazer algum no pecado, né? Então a ideia de Tiago é trazer essa questão. Olha, quando vocês pedem para si mesmos. Vocês estão pedindo para satisfazer o inimigo de Deus, que é o pecado. Então é uma coisa terrível, vocês pedem muito mal. A motivação de vocês está totalmente errada, né? Por quê? Porque a motivação tem origem lá na depravação total, lá no pecado, lá no coração do homem. Então, e a gente vê, pastor, que esse ensinamento, Paulo ensinou isso em Gálatas, a partir do 5:17, ele vai falar que as obras da carne. Então, o que nós entendemos, então, ao longo desta carta, é que Tiago, ele está falando que os recursos que aqueles cristãos precisavam para vencer, eles tinham, só que eles não venciam e não, talvez a gente pode dizer que eles não queriam vencer. Por quê? Porque as motivações dos seus corações eram erradas, então eles buscavam os seus próprios desejos. Perfeito. Então, pastor, me parece também que Tiago, ele está tratando do individualismo do crente, de olhar para si mesmo, fazer de si mesmo o centro e buscar somente se satisfazer. E Tiago está trazendo esse cristão à vida comunitária, né? A vida em comunidade, está tentando trazer um ensinamento de que ele deveria pensar no próximo, né? Esse é o reino de Deus, pensar no próximo. Exatamente. Né? E um outro ponto também é que ele fala dos ciúmes, né? Que Deus tem ciúmes, que o Espírito tem ciúmes. Na verdade, esse Espírito, ele não é o Espírito de Deus, né? Você vai ler ali no original, o Espírito que tem ciúmes é o Espírito do homem. Ele está falando das inclinações violentas do Espírito humano. Ele não está falando do Espírito de Deus, né? O Espírito ali que tem ciúmes, né? Você não percebe que seu Espírito tem ciúmes? Você não percebe que você tem inclinações ruins? Você não percebe que você tem inclinações violentas? Você pode perceber que quando você lê na Bíblia no português, o Espírito ali vai estar com letra minúscula, né? Então é o Espírito humano, né? Que leva as pessoas a esse tipo de comportamento individualista, egoísta, querendo satisfazer a si mesmo. É um espírito ciumento, ele só quer satisfazer ele mesmo, né? Ele só quer satisfazer as suas próprias inclinações. Então o Tiago está combatendo exatamente essa ideia, que é o oposto do que agora ele vai começar a tratar. Que você vai perceber que ele vai tratar três aspectos importantes. Ele vai falar,
Vocês pedem, mas não recebem porque pedem mal. Então ele está falando ali do seu relacionamento pessoal com Deus. Ele vai falar assim, resistir ao diabo, sujeitai-vos a Deus. Então agora ele vai falar de um outro inimigo que é o diabo, que também nos ataca. E por fim ele vai dizer, olha, Deus dá graça ao humilde. Então qual é o caminho para se livrar dessas paixões, desses desejos que nos dominam? É se sujeitar a Deus com o espírito humilde. Então essa é a ideia que Tiago está tratando, que não é nada diferente do que Paulo trata, do que Pedro trata, do que os outros autores bíblicos tratam. Então, eu entendi. Então quer dizer, só que tem, por um outro lado, a gente tem um ditado muito popular, muito importante a gente tratar desse finalzinho, desse pedaço da carta, porque a gente vê um ditado popular, né, onde as pessoas costumam dizer, os humilhados serão exaltados. Isso daí não está na Bíblia. Não está na Bíblia, tá? A Bíblia vai dizer, humilhai-vos diante da potente mão do Senhor e Ele vos exaltará. Então, o que Tiago está ensinando aqui é exatamente o mesmo ensino de Jesus, lá no Sermão do Monte. Né? Então, você percebe quando ele vai falar, por exemplo, dos pobres de espírito. Não é que a pessoa é pobre, né? Pobre de espírito é a pessoa humilde. A pessoa que se achega a Deus com mãos vazias. Né? Então, você se achega a Deus, você deveria chegar com alguma coisa para oferecer para Deus, mas você não tem nada para oferecer. Então, essa é a ideia da humildade espiritual. Então, você pega, por exemplo, Jesus também falando do publicano e do fariseu. O publicano, ele não tem coragem nem de olhar para o céu, ele baixa a sua cabeça. O fariseu não. O fariseu, ele ergue a cabeça, ele ergue a sua voz e diz, eu dou o meu dízimo, eu jejuo, eu oro, eu evangelizo nas praças, etc, etc. Enquanto o publicano, humilde, abaixa a sua cabeça, não tem coragem de olhar para o céu, bate no peito no sinal de humilhação e diz, Senhor, sê propício a mim. O que significa propiciação? Seja favorável, eu não tenho ninguém a meu favor. Olha para mim, Senhor, nem eu mesmo, eu sou indefensável, me defende, porque eu não consigo me defender. Então aquele que chega com mãos vazias, o que é fé? Autodenúncia. É isso que Tiago está tratando. Não é nada diferente do que Paulo ensina. É autodenúncia. É aquela frase, se eu não me engano, de Spurgeon, né? Eu vou parafrasear aqui. Faça tudo como se dependesse de você, mas no final saiba que tudo dependeu de Deus. Então você chega a Deus com mãos vazias, porém Jesus, quando você chega humildemente, pedindo para que Ele seja favorável, o sangue de Jesus é derramado sobre você. É aquele homem à beira do caminho que diz, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Jesus olha para ele, tem misericórdia dele. Então, a humildade para você ser exaltado depois é isso. É você assim, olha, eu não tenho nada, eu não posso nada, eu não consigo nada, eu preciso de um mediador. Eu preciso de Jesus. Então a gente pode entender nesse ensinamento, então, que quando a pessoa se humilha, significa ela reconhecer que ela é pecadora, que Exatamente. ela é culpada, que ela é passível do ela juízo, é injustificável e passível do juízo de Deus, né? Ela merece a ira. Merece o juízo de Deus. No entanto, ela se achega diante de Deus com essa humildade, reconhecendo que ela é pobre, cega e nu. Exatamente. Sabe aquela gíria, né? O pessoal fala, né? Passa o pano pra mim. O que é passar o pano? É tipo assim, faz vista grossa, finge que você não viu. Quando se trata do pecado, Deus não finge que não viu porque a gente aceitou Jesus. Porque a gente reconheceu, para usar o termo bíblico correto, né? Porque a gente reconheceu a Jesus como Senhor e Salvador. Deus não passa o pano. Você reconheceu meu filho? Legal, agora você é do meu time, então tá tudo certo, eu te perdoo. Não é isso que Deus faz. O que Deus faz é alguém precisa pagar a sua conta. Aí, mas eu não tenho, você chega com mãos vazias, mas eu não tenho nada para te oferecer, Deus, para pagar a minha conta. Aí Jesus se põe entre você, né, se põe diante de você e fala assim, não, eu pago a sua conta no seu lugar. E aí você então recebe esse benefício de Cristo Jesus. Jesus paga a conta, Ele morre na cruz, Ele derrama o seu sangue e Ele te faz um novo homem, Ele te dá uma nova vida. Então, nesse aspecto, então, isso que significa ser exaltado, então. Isso! Aí você fechou com chave de ouro. Ser exaltado significa isso. A gente pode ter bênçãos na terra? Claro. Deus pode prosperar alguém, pode, principalmente quando essa pessoa é generosa, né? Mas a ideia é exatamente esse aspecto. A ideia é da pessoa que se humilha debaixo da potente mão do Senhor, reconhecendo que nada pode. E aí Deus então a exalta. Essa exaltação só começa
quando a gente recebe a Jesus. Ela vai ter o seu ápice, né, o seu melhor momento na segunda vinda de Cristo. Quando ele vier em glória e poder julgar homens e mulheres de uma vez por todas, né, de toda raça, língua e tribo, pequenos, grandes, né, de todos os lugares, ele vai vir e vai julgar isso. E quando ele fizer isso, então, aí nós vamos ter o nosso corpo glorificado. Pedro vai dizer que o que nós vamos receber é incorruptível, imarcessível e imperecível. Não pode se corromper, não vai mais haver pecado. Isso tudo que Tiago está falando, que Paulo fala, nós não vamos mais experimentar, nós não vamos mais pecar, porque o nosso corpo será glorificado. Imarcessível, não vai murchar. Né? Você está aqui nessa terra e você murcha, está ficando velhinho, né, Rodrigo? Então o que isso significa? Que a gente murcha, mas o corpo glorificado não vai murchar, não vai envelhecer, não vai perecer. É imperecível, é eterno, é perene, vai durar para sempre. É isso que nos aguarda, se nós nos achegarmos a Deus com humildade. Então são 3 pontos. Primeiro, você precisa pedir segundo a vontade de Deus. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Né? Então você ora, não recebe porque pede mal. Então peça segundo a vontade de Deus. Não peça para se enriquecer. Peça para a glória de Deus e ele vai te dar. E tem que pedir com fé, ele vai dizer, né? Sem duvidar. Segundo, resista ao diabo, porque ele é seu inimigo. Não se dobre ao diabo, resista a ele, ele vai fugir de você. E terceiro, que é o que na verdade deveria vir em primeiro, né? Mas a ordem aqui não é tão importante, na verdade tudo está acontecendo ao mesmo tempo, né? É você ter humildade, reconhecer que precisa de Jesus. Galera, esse foi o nosso Believer Talk desta semana. Que Deus abençoe vocês. Ó, curta nosso canal, beleza? Compartilha, passa essa mensagem aos teus amigos. Pastor, quer mandar um recado pra galera? Beijo no coração, quase que eu falei beijo do gordo. Falou, Beijo no coração de todo mundo, gente. Tchau, tchau. Fechou?